Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo depois que o Arthur teve uma conversa muito séria com a Teresa e ainda se beijaram. Foi aí quando o Fernando chegou, chama a Teresa de amor, pergunta se está tudo bem porque ligou para ela e ela não atendeu. O Arthur então entra na conversa e diz que ela não atendeu porque é ele que está ali conversando com a esposa. O Fernando responde ao Arthur que na realidade ele está ali perturbando a Teresa porque ela já deixou ele e fez uma escolha e que ele, o Arthur, tem que aprender a perder. O Arthur então vai se aproximando do Fernando e diz que se ele tem tanta certeza assim que a Teresa deixou ele e vai ficar com ele agora com o Fernando, pergunta a ele o porquê então que agora há pouco a Teresa lhe beijou. O Fernando responde ao Arthur que tudo isso que ele está dizendo é mentira e que ele só está falando isso para lhe ofender porque a Teresa na realidade escolheu ele, o Fernando, e não a ele, o Arthur. O Arthur então se revolta, puxa a Teresa ali feito um saco de batata e pergunta a ela para que ela decida agora mesmo qual deles dois ela vai querer. A Teresa fica sem saber qual decisão tomar, ela olha para o Arthur, depois olha para o Fernando, baixa a cabeça, fica em silêncio, só que o Fernando revoltado pede para que ela fale logo para o Arthur que ela ama ele. O Arthur então pergunta a Teresa se isso é verdade, se ela ama mesmo o Fernando ou se aproximou dele apenas por dinheiro. A Teresa então começa a dizer ao Arthur que ele sabe muito bem que eles dois vão se divorciar. O Arthur então diz a ela que então a ambição dela fala muito mais alto do que o amor dela por ele, né? Então o Arthur toma a decisão, vai na mesa, pega as chaves do apartamento do Fernando, entrega a ele jogando nos peitos dele e diz que ali está a chave do seu apartamento e que maldita a hora que ele aceitou aquele apartamento. Depois o Arthur olha para Teresa e diz a ela que se ela tivesse dito a ele que queria se separar dele porque tinha se apaixonado por outro, talvez um dia ele pudesse compreender isso. Teresa fica zoiuda e ele continua dizendo que ele sabe muito bem que por amor qualquer pessoa pode fazer qualquer idiotice. O Arthur ainda diz só que ela deixar ele por interesse e ainda lhe amando, só que não dá tempo nem o Arthur terminar de esculhambar a Teresa. O Fernando interrompe aquela conversa e diz ao Arthur que a Teresa ama ele, o Fernando, e pergunta ao Arthur se isso é difícil dele entender. O Arthur então olha para o Fernando e diz a ele para que ele não se engane, que a Teresa só vai ficar do lado dele até enquanto ele der todos os caprichos que ele tem para dar a ela. O Arthur ainda diz que logo quando tudo isso acabar, a Teresa vai mandar ele pro inferno, assim como ela tá fazendo com ele agora. Teresa fica zoiuda com a cara de choro e o Arthur diz que ele aproveite enquanto ele pode, porque pelo menos até agora a Teresa ainda ama ele, o Arthur. Depois o Arthur olha para a Teresa e diz que acha muito difícil que ela venha amar ele, o Fernando, como ela ama ele, o Arthur. Em seguida, o Arthur vai embora, o Fernando se aproxima da Teresa, cuspindo fogo e pede para que ela diga agora o porquê que o Arthur disse tudo isso a ele. A Teresa então pergunta como assim o porquê, lógico que é por conta do Arthur que ele está magoado e que não aceita lhe perder, né? A Teresa depois começa a se lamentar e diz que insistiu muito para que o Arthur desse a ela o divórcio e que ele, o Fernando, sabe muito bem que ela ama ele e tenta lhe beijar. O Fernando tenta até resistir àquele beijo da Teresa, só que logo em seguida ele se solta e não resiste aos caprichos da víbora. Em seguida, ela abraça o Fernando, fica olhando um pouco de lado e começa a imaginar a cagada que ele está fazendo. Agora, em casa, a Lúcia começa a dizer ao Arthur que convidou a irmã dele para ficar ali na casa dela, porque ela ficou muito nervosa e muito estranha logo depois de tudo que o Fernando disse e pede para que ele, o Arthur, ajude ela. O Arthur vai se aproximando e diz que o Fernando é um cínico e um verdadeiro desgraçado. A Lúcia então pergunta e ele, o Arthur, como que ele anda com a Teresa. Arthur fica calado e ela pergunta se ele foi no funeral do pai dela. Ele fala que sim e que quando chegou lá conseguiu perceber que na realidade a Teresa queria sim ficar ao lado dele. Lúcia fica pensativa e o Arthur diz que só que quando ele chegou no apartamento do Fernando, ele acabou chegando lá e a Teresa se descontrolou e insistiu que queria sim o divórcio. A Lúcia diz que sente muito por ele e
depois pergunta o que foi que ele disse. Arthur fica pensativo e ela pergunta se ele vai mesmo se divorciar. O Arthur apenas responde que ele quer uma bebida e a Lúcia diz que não, porque ele prometeu que não ia beber mais e ela está ali e vai fazer ele cumprir essa promessa. A cena logo muda e vai lá para o Fernando, que ainda está no lambe-lambe com a Teresa. Depois ele termina e diz que muitos estão dizendo a ele que ela só está com ele por dinheiro. O Fernando, como um garotinho ali mimado, como se fosse uma criança de 10 anos, ele começa a querer dizer a Teresa ali que a mãe dele, só que a Teresa, ela fica revoltada e manda ele parar imediatamente. Depois ela sai pela casa e diz que francamente, se esse dinheiro dele vai ser um meio para que eles fiquem ali toda hora brigando, ela pode garantir a ele que se isso não for algo que eles possam se divertir e aproveitar, ela vai ficar pior com ele do que com o Arthur. O Fernando, feito um bulldog atrás da Teresa, ele apenas diz a ela que ela não diga isso, né? Teresa diz que o negócio é porque ela fica com muita raiva porque a mãe dele vê ali que ele não seja capaz de conquistar uma mulher que ele deseja. Ele baixa a cabeça e ela ainda diz que olhe lá que eu não sou fácil, viu, Fernando? Ele diz que sabe muito bem disso e que ele ama ela e sabe que ela ama ele e que para começar, para ficar com ela, a Teresa não deixa nele terminar de falar e pergunta o quê? O que foi? E vira as costas para o Fernando. É aí onde o Fernando dá uma tabocada na Teresa, quebrando a cara dela, porque ele fala para ela que a mãe dele vai desfazer todas as sociedades com ele e que ainda além disso vai lhe deserdar. Olha a cara que ela fica, ó. A Teresa então começa a dar uma jogada para o Fernando e diz a ele que ele deixe isso para lá porque é uma pena que a mãe dele fique tratando ele ali como uma criança que não consegue tomar suas próprias decisões. Fernando fica todo apombaiado olhando para a Teresa e ela continua dizendo que ele é um homem e que pode fazer o que ele quiser da vida dele. A Teresa continua dizendo ao Fernando que eles dois têm o Luna Turquesa e que ele tem tudo o que o pai dele deixou para ele, que se for preciso, eles podem sim recomeçar. Teresa não se cala e diz que ele, o Fernando, já provou que ama ela e que ela vai lutar sim ao lado dele. O Fernando então abraça ela, diz que sim, depois começa de novo o lambe-lambe ali e a Teresa sai um pouco de lado, olha revoltada, fecha até a mão ali, doida para arrancar o pescoço do Fernando, mas ela cede porque não tem o que fazer nesse exato momento e continua ali o lambe-lambe dos dois. Logo depois que o Fernando vai embora e a Teresa deitadinha ali tirando seu cochilo, é aí quando ela tem um pesadelo e na sua mente vem quando ela se lembra do Fernando e também das palavras do pai dela pedindo antes de morrer que ela seja correta. Então ela se acorda suando mais do que pano de cuscuz, desesperada. Depois ela pega na foto do pai e pede a ele que por favor ele desculpe ela.